Sejam bem-vindos, telespectadores da Local TV, canal 25. Todos têm acompanhado quinzenalmente os eventos que programamos no Acontece, quando trazemos para entrevistas personalidades que têm destacada atuação na vida comunitária de nossa cidade. Trouxemos aqui especialistas em transporte, meio ambiente, educação infantil, orçamento público, segurança e vários outros assuntos que dizem respeito ao dia a dia da nossa população. E nestas entrevistas que quinzenalmente realizamos, nós temos aqui abordado os mais diversos assuntos, mas hoje nós estamos recebendo a visita de uma personalidade que marcou de forma muito positiva a história administrativa de Sorocaba. Estamos com o ex-prefeito Vitor Lippe, eleito deputado federal no último dia 5 de outubro, com uma consagradora votação, não apenas na cidade de Sorocaba, mas também sendo muito bem votado em toda a região metropolitana de Sorocaba. Além disto, nós temos também que destacar, não é, o período em que o Dr. Lippe foi prefeito de Sorocaba durante 8 anos, e quando ele foi reconduzido em sua reeleição no ano de 2008, nós devemos nos lembrar que naquela ocasião já, né, ele conseguiu, através do seu trabalho, do seu carisma, da sua competência, ele conseguiu alcançar quase 80% da votação do povo de Sorocaba quando se reelegeu prefeito. E aí deslanchou ainda mais com a administração pública municipal, realizando uma obra administrativa admirável. Nós temos aí Sorocaba hoje não mais como a cidade das escolas e das indústrias, mas a cidade num patamar de tecnologia, não é, muito avançado, é referência em tantos aspectos a nível nacional, e nós temos que ressaltar esta verdade, que a participação do Vitor Lippe, levando de forma bastante obstinada o seu programa de governo, o seu planejamento, ele conseguiu muito êxito na administração municipal. E o resultado foi exatamente este reconhecimento da população de Sorocaba e da região a esse trabalho maravilhoso que ele executou à frente do Executivo Municipal em nossa cidade. Então é com imenso prazer que nós trazemos aqui o nosso ex-prefeito, o deputado federal mais votado da nossa região, que vai nos representar em Brasília a partir de fevereiro próximo. E devo dizer também que eu me senti sempre um privilegiado e uma pessoa muito me honrou de ter participado de um período do governo do prefeito Lippe como secretário de governo, quase 2 anos, e como seu líder da bancada municipal na Câmara de Vereadores. E aí é que a gente pode avaliar muito bem, não é, a vocação de um homem público que atuava desde as 7 da manhã até as 11 horas da noite, não é, voltando todo o seu tempo para as grandes causas de Sorocaba. É com alegria e prazer, Vitor, que eu o recebo aqui em nosso programa, e gostaria que você fizesse assim uma análise neste primeiro segmento do programa, uma análise sobre este período em que você exerceu a chefia do Executivo em Sorocaba. Muito bem, Paulo. Eu queria cumprimentá-lo, primeiro dizer que eu também sou um grande admirador do seu trabalho aqui em Sorocaba. Você, como prefeito, demonstrou sempre um carinho muito grande pelas pessoas, um respeito muito grande aos funcionários, à população.
você sempre teve sensibilidade social, você sempre teve uma preocupação social muito grande, seus programas sempre eram voltados para os mais carentes, então eu diria que você fez um governo cristão, e é assim que a gente tem que ser, mesmo quando você não tinha muitos recursos, você sempre procurou fazer mais por aqueles que mais precisavam. Então, meus cumprimentos a você. Queria dizer que foi um grande aprendizado o nosso governo, foram 8 anos, né? Foi um tempo bastante grande. E o que me ajudou muito, Paulo, foi ter sido secretário da Saúde antes. Eu fui secretário da Saúde 8 anos aqui em Sorocaba. Isso foi um aprendizado muito forte, porque eu conhecia bem a cidade, o sistema de saúde, a prefeitura. Então, quando eu assumi como prefeito, eu não tive nenhuma surpresa. Eu já estava inteirado dos problemas da cidade. Eu já conhecia a máquina pública, a estrutura, a burocracia, o que ia bem na prefeitura, o que não ia bem. Então eu tive esse privilégio, vamos dizer assim, essa oportunidade grande. E logo que comecei como prefeito, você se lembra, nós fizemos um grande trabalho de planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico demonstrou uma série de prioridades da cidade nas diversas áreas de atuação do poder público, quer seja meio ambiente, desenvolvimento econômico, sistema viário, educação, saúde. E aí nós tínhamos que colocar aquilo em prática, né? Eu acho que esse era o grande desafio, quer dizer, nós fizemos um planejamento estratégico ousado, vamos fazer o máximo que a gente puder fazer, se tiver coisas que não for possível fazer, mas nós vamos tentar, vamos trabalhar como se fosse possível. E com uma equipe muito determinada, né, nós procuramos então fazer o planejamento estratégico, fazer uma boa gestão financeira da prefeitura, que é fundamental, porque você só consegue fazer com recursos, né? Então o planejamento estratégico foi feito também na área financeira da prefeitura, e fazer gestão de pessoas, ou seja, trabalhar para que os nossos funcionários estivessem motivados, se sentissem valorizados, entendessem o governo, as necessidades da cidade, quais eram as grandes prioridades. Então foi um trabalho muito intenso, muito forte, e eu acho que foi muito positivo também, como você contou. No final do primeiro governo nós tivemos aí a possibilidade da reeleição. Aí demos continuidade, fizemos um novo planejamento estratégico e as coisas foram acontecendo, mas foram anos muito, vamos dizer, de muita realização, né? Então eu estou muito satisfeito com o trabalho que foi realizado. Agora temos novos desafios, né? Sem dúvida alguma. O que nós podemos também constatar é que, como prefeito, o Vitor Lippe priorizou o eixo social do governo, sem deixar que a infraestrutura urbana perecesse. Ele olhou de uma forma global e, através desse planejamento estratégico, levou de forma obstinada este programa de obras e serviços por toda a cidade. Os bairros de Sorocaba, todos eles estavam recebendo a presença da Prefeitura Municipal com obras e serviços. Foram mais de 700 obras que se realizaram no período de governo do prefeito Vitor Lippe. Quando nós verificamos aquele projeto seu de descentralizar o atendimento da comunidade através das casas do cidadão, das oficinas do saber, na área da educação, com projetos inéditos que ganharam inclusive prêmios internacionais, a sua disposição, Vitor, em criar secretarias novas com a priorização de serviços dos mais importantes e sempre voltados no eixo social, na preocupação social. O caso da Secretaria da Juventude, o caso, por exemplo, também Secretaria da Cultura, da né? Cultura, desmembrando da Educação, e a Secretaria de Gestão de Pessoas, já que a Prefeitura, com 10 mil servidores municipais, realmente requeria essa estrutura. E, além disso, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Através desse trabalho maravilhoso, realizado pela secretária Jussara de Lima Carvalho, hoje pelo Clebson, nós pudemos ganhar um maravilhoso cartão postal, que é o Jardim Botânico, o qual você se dedicou intensamente para viabilizar esta obra. E temos ainda
tantas outras iniciativas do seu governo, como trazer novas empresas, a vinda da Toyota para cá, a geração de empregos. E nós vamos agora concluir este primeiro bloco do programa e dentro de alguns instantes voltaremos após o intervalo para continuar aqui nesse diálogo com o nosso deputado federal eleito Vitor Lippe. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Tem 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Amigo da Local TV, neste segundo bloco do nosso programa de hoje, eu queria aqui recordar uma passagem que me marcou profundamente na vida pública. Eu, com 37 anos de militância na vida pública, ocupando várias funções, inclusive também a de chefe do executivo, e eu me sensibilizei muito e fiquei impressionado com um determinado momento no dia 1º de janeiro de 2005, quando nós tomávamos posse na Câmara Municipal, a nova Câmara eleita, em 2004, e o prefeito Vitor Lippe, então, em seu primeiro mandato, assumia também, prestando juramento no Poder Legislativo, assumia a chefia do Executivo em Sorocaba. E no seu discurso de posse, no seu primeiro mandato, ele citou de uma maneira assim, muito clara e assumindo um compromisso que sensibilizou a todos os que estavam lá presentes na posse do Lippe em seu primeiro mandato. Ele dizia, em meio ao seu pronunciamento, que ele gostaria muito e iria lutar para viabilizar sempre, cada vez mais, a manutenção da cidade, uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade aprazível, não é? Com este visual aparente que temos, e buscando aprimorar, inclusive, o aspecto físico do município. Mas que ele tinha, além disto, uma preocupação maior, que era não cuidar apenas sobre o aspecto físico da cidade, mas, acima de tudo, cuidar da alma da cidade. E quando ele citou isto, veio em nossa mente a vertente social, a preocupação com o ser humano, não é? Com aqueles que mais necessitam e que precisam muito, não é? De projetos voltados a esta área social. Então, quando ele disse que iria cuidar, além do aspecto físico, cuidar também da alma da cidade, isto foi marcante e foi o que aconteceu. Foi um compromisso que ele resgatou, não é? Porque nós sabemos, hoje, a alma do sorocabano, a autoestima que hoje norteia a vida de todo cidadão sorocabano, que tem orgulho desta cidade e daquilo tudo que foi realizado nos últimos tempos em nossa terra. Eu gostaria agora que o Vitor pudesse comentar aqui conosco neste programa os desafios que ele enfrentou e como se deu após o planejamento estratégico definido, o desenvolvimento das obras e principalmente no seu segundo mandato também o deslanche que houve em vários setores. É importante para que o telespectador possa acompanhar de perto o quanto representou esse trabalho administrativo no governo Vitor Lippe. Bom, Paulo, eu fiz medicina porque gosto de cuidar das pessoas, né? A preocupação tem que ser, as pessoas são mais importantes que as coisas, né? Quando a gente fala de Sorocaba, Paulo, quem é Sorocaba? Sorocaba são as pessoas.
E é para as pessoas que eu de precisava governar, não era para os carros, não era, né, para as indústrias, para as pessoas. E como é que a gente melhora a vida das pessoas? Né? Essa é a grande questão. A gente precisava de uma cidade mais humanizada, que estivesse preocupado com as pessoas, quer dizer, com a qualidade de vida, com o bem-estar, com o dia a dia. Diminuir essas diferenças que existiam em Sorocaba. Nós tínhamos realmente duas Sorocabas. Nós tínhamos uma Sorocaba mais bonita, arrumada, limpa, e nós tínhamos uma Sorocaba de pessoas mais excluídas, que não sentiam a mesma autoestima. Nós tínhamos sorocabanos de autoestimas diferentes. Um que tinha orgulho de onde morava, que falava com orgulho, olha, eu moro em tal bairro, e o outro que não gostava de dizer onde morava, porque existia uma imagem negativa daquelas regiões. E eu me lembro que no planejamento, Paulo, até porque não havia sentido de eu estar na vida pública se não fosse para fazer um governo justo, um governo humano, um governo social, né? Porque eu tenho essa formação, né? E nós fizemos no planejamento estratégico, nós observamos que nós tínhamos 18 áreas na cidade onde aquelas pessoas tinham baixa autoestima. Elas eram ruas de terra, eram ruas com pouca iluminação ou sem nenhuma iluminação, com locais que não eram bonitos, tinham uma aparência ruim. E eu imagino como era negativo aquelas pessoas que moravam ali, como elas se sentiam diferente das outras, que elas recebiam um tratamento e uma oportunidade diferente. Eu tenho certeza que aquele jovem não ia para casa com o mesmo, né? O jovem, às vezes, ele mesmo tinha um preconceito e não queria falar onde ele morava. E eu observava isso, eu ficava pensando que essa felicidade das pessoas passava pelo orgulho de você ter orgulho de onde você mora. Então nós precisamos resgatar essa autoestima, né, para que todos os sorocabanos pudessem dizer, eu moro num bairro bonito. Isso estimulou os projetos dos parques. E eu falava isso para as nossas equipes de trabalho, nós precisamos voltar, nós precisamos investir mais onde a necessidade era maior, porque é lógico que em alguns bairros da cidade faltava muito pouco. Em compensação, em alguns bairros faltava quase tudo. Né? Então nós trabalhamos muito forte nessas 18 áreas. Eu acredito que pelo menos 16 dessas 18 áreas nós fizemos grandes mudanças. Teve uma ou outra que nós não conseguimos concluir o trabalho por falta de recursos, de tempo, etc. Mas eu diria que grande parte desse desafio da exclusão de Sorocaba foi realizado. Uma outra questão importante ainda na visão social da cidade. Bom, para essas regiões nós procuramos fazer pavimentação asfáltica, iluminação de qualidade, containerização do lixo, sinalização. Nós procuramos fazer uma reurbanização do bairro, né? Fazer parques próximos desses bairros. Nós procuramos mudar, ter uma visão realmente, inclusive, de melhorar o aspecto do entorno do bairro para que todos se sentissem orgulhosos. E isso foi acontecendo, né? Felizmente, as coisas aconteceram de uma forma positiva, as pessoas entenderam o desafio. E um outro grande desafio que nós tínhamos em Sorocaba, Paulo, Sorocaba, por conta do rio Sorocaba e de ter muitos córregos que atravessam a cidade, nós tivemos ao longo dos anos várias invasões e as pessoas foram morar, até porque não tinham outro local, foram morar muito próximo do rio ou muito próximo desses córregos, e elas frequentemente tinham problemas de enchente, inundação. Os que menos tinham eram os que mais perdiam, quer dizer, eles já não tinham quase nada, compravam alguma coisinha à prestação, né, para comprar um eletrodoméstico, uma cama, uma coisa. Aí vinha a enchente, eles perdiam tudo, perdia a televisãozinha que eles nem tinham conseguido pagar, eles moravam em condições muito ruins, né? E eu falei, isso tem que ser prioridade absoluta do governo, nós temos que transferir essas famílias para um lugar digno, reverter, né? Isso. Então nós fizemos um mapa dessas pessoas, nós existiam mais ou menos 10 mil pessoas nessa condição, e praticamente nós conseguimos transferir todas elas. Nós temos ainda, acho que algo em torno de talvez umas 300 ou 400 pessoas que estão aguardando ainda algumas casas, mas elas elas não receberam as casas, mas elas estão em locações, quer dizer, a prefeitura alugou o aluguel social, que também nós criamos aqui em Sorocaba, para que essas famílias ficassem
ficassem alojadas em locais dignos. Então, quer dizer, a cidade foi mudando. Esses locais que eram, vamos dizer, quase que favelas ou aglomerados bastante desorganizados, deram oportunidade ao surgimento de parques. Então a gente fez uma transformação procurando sempre trabalhar os locais onde a necessidade era maior. E eu tinha isso, eu sabia que se não tivesse recurso para tudo, bom, vamos atender primeiro aqueles que precisam mais. E as coisas foram caminhando, felizmente deu para fazer isso e deu para fazer outras coisas também importantes, né, como você citou. E esta comunidade carente se sentiu inserida no contexto do desenvolvimento da cidade, porque ela se sentiu partícipe disto. Eu estava numa situação de extrema carência e o poder público lançou um olhar para... Vou contar uma história para você muito rápida. Então é uma coisa muito bonita isso. Eu vou contar uma que... Eu acho que os momentos de maior emoção não foram nas inaugurações de grandes obras, nada disso. Foram realmente quando a gente estava observando a mudança de oportunidades para a comunidade. E eu me lembro que um dos programas sociais que nós fizemos é o Território Jovem, onde nós implantamos espaços para os jovens, naqueles lugares onde os jovens eram, vamos dizer, tinham o maior risco de estarem envolvidos com a violência, serem vítimas da violência. Onde ocorriam os maiores números de assassinatos, ocorrências policiais. Bom, e num desses bairros, na época, eu não vou citar o nome, porque graças a Deus já não esse bairro já não tem mais esse problema. Já diminuiu muito o problema. Mas nós, no Território Jovem, então nós fazíamos cursos, atividades, era uma área voltada para os jovens. Então a programação toda era para os jovens. Fazia música, dança, eles faziam baile, eles faziam treinamento, qualificação profissional. E eu fui fazer uma visita, nós estávamos fazendo a regularização fundiária, e nós fomos fazer uma visita, e aí tinha um professor dando aula, tinham talvez uns 20 alunos na sala de aula desse Território Jovem, e eu perguntei para o professor que estava dando aula, eu falei, olha, o senhor está dando aula do quê? Ele falou de Toyota Way. Então você vê, quer dizer, as comunidades mais carentes de Sorocaba, aqueles jovens mais carentes, aprendendo gestão de qualidade, né? Aprendendo ferramenta de gestão que tem de mais moderno no mundo, né? Então isso me deu uma alegria que sinceramente eu me emocionei muito naquele momento, porque essa era a mudança que a gente queria. Inserir a levar o melhor para aquele que tinha a pior condição, né? Quer dizer, levar um curso de gestão de qualidade e, bom, enfim, então são momentos como esse que eu acho que a política não é fácil, né, Paulo? Não é fácil. Gente, você sabe, mas esses momentos a gente tem momentos fazem com que a gente são inesquecíveis. São inesquecíveis, né? E aí vale a pena o sacrifício, né? Bem, nós estamos concluindo o segundo bloco do nosso programa e após o intervalo voltaremos já já. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Bem, amigo telespectador da Local TV, Canal 25, agora nós estamos concluindo o nosso programa de hoje e vamos deixar aqui uma pergunta ao deputado federal eleito, ex-prefeito Vitor Lippe, sobre as dificuldades que ele enfrentou para vencer tantos desafios e levar adiante com muito êxito o seu programa de governo ao longo de 8 anos. Eu, com uma militância também, já uma experiência acumulada na vida pública, devo dizer que muitos problemas, dificuldades, desafios, a gente passa por tudo isso para poder alcançar o objetivo mais adiante, que é o objetivo de melhorar a vida das pessoas e levar adiante com êxito o projeto a que se propôs. Mas quais foram as suas maiores dificuldades, Vitor, nesse período que você governou? Bom, Paulo,
Nós conseguimos vários avanços importantes, vou citar em 30 segundos questões que eu acho que foram destaques do governo, desde o Parque Tecnológico, acho que colocou Sorocaba fantástico, num novo cenário aí de inovação para o futuro, que é fundamental para as nossas indústrias, para as indústrias que virão para Sorocaba. Nós conseguimos dobrar o número de parques da cidade, mais 12 parques, que mudou um pouco o estilo de vida do sorocabano, as opções. Nós conseguimos trabalhar fortemente a qualidade da educação. Sorocaba pegou o primeiro lugar no indicador de educação básica do Brasil, junto com São José dos Campos, entre as cidades com mais de 500 mil habitantes. Fizemos vários programas inovadores na educação, com reconhecimento nacional e internacional. Triplicaram o número de vagas em creches. Exatamente, triplicamos o número de vagas em creches. Nós fizemos escola em tempo integral, que também acabou sendo um bom modelo aí para o Brasil. Nós trabalhamos fortemente a questão do meio ambiente, onde nós tivemos vários destaques. Sorocaba foi a cidade que teve o maior número de prêmios ambientais no estado de São Paulo. Também tivemos alguns destaques até internacionais pelos trabalhos aqui realizados. Nós tivemos trabalhos na área social, de inclusão, muito interessantes também. Nós tivemos a questão da ciclovia. Sorocaba acabou sendo destaque nacional, a segunda maior rede de ciclovias do Brasil. Fizemos o maior sistema viário urbano do interior do Brasil, que é o Sorocaba Total, foram 37 quilômetros de novas avenidas. Criamos uma nova zona industrial com a vinda da Toyota e mais 12 indústrias. Agora tem mais indústrias que estão chegando na nova zona industrial. Enfim, houve uma série de destaques importantes. A Casa do Cidadão, que você contou, um dos melhores sistemas de descentralização de serviços públicos do Brasil, hoje faz mais de 1 milhão de atendimentos ano. Houve algumas modernizações no sistema de transporte público. A cidade, enfim, evoluiu, ela ganhou 80 mil novos empregos. Nós tivemos uma taxa de crescimento da economia interna de uma média de 10% ao ano. Nós crescemos a nível de China. Então, as coisas aconteceram. Mas existem os problemas, né? Tivemos as dificuldades. As dificuldades são muito grandes. A gente passa por uma complexidade muito grande. O Brasil precisa rever essa questão, Paulo, do sistema de licitação, né? Isso é muito demorado. É uma trava, né? Atrasa. Às vezes você tem um recurso, você não consegue usar, atrapalha. Todo mundo reclama disso. Todos. Você viu que para o governo aí da Dilma, se eles não tivessem modificado a forma de fazer o regime diferenciado, não teria acontecido a Copa. Então, nós passamos por essas dificuldades. E as dificuldades de ordem política, que na verdade eu passei depois que terminou o governo. Então, quando eu deixei o governo, fizemos o sucessor, o Panuzio, que também acho que foi uma conquista importante, para dar continuidade a essas políticas públicas e a esse bom momento da cidade. Mas aí, quando eu deixei de ser prefeito, fui presidente do Parque Tecnológico, né, que foi muito bom durante 1 ano. Mas aí, quando as pessoas souberam que eu iria ser candidato a deputado federal, aí começaram as CPIs, né? Nós tivemos uma enxurrada de CPIs, a cidade nunca viu tanta CPI. Motivações políticas. Motivação política, naturalmente. E eu queria esclarecer a população, e eu queria aproveitar isso, porque foram feitas uma série de denúncias, denúncia de obras paradas, de obras atrasadas, de Sorocaba Total, isso e aquilo. E eu queria dizer o seguinte, que tudo isso foi para o Ministério Público, né? E o Ministério Público já arquivou, mostrando que não havia nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade, nenhum prejuízo ao erário público. Tudo aconteceu porque quando você faz 742 obras entregues, algumas nós não conseguimos entregar, 7% aproximadamente, que foi entregue na sequência pelo Panuzio. Isso é normal. Então, é lógico que no contexto político você dá o tom que você quer, você conta a história do jeito que você quer, você dá a versão que você quer. Então, eu me senti, naquele momento, Paulo, durante quase 1 ano, eu me senti, vamos dizer assim, prejudicado, porque eu não podia praticamente me defender. Então foi uma enxurrada de, lógico, um grupo de oposição da cidade, né, fazendo uma série de denúncia, isso dava jornal, e na hora que saiu a conclusão do Ministério Público que não tinha nada, ninguém nem ficou sabendo. Então eu entendo que eu fui injustiçado, né, houve uma injustiça, mas isso já está superado, e eu estou tendo a oportunidade aqui de esclarecer a população de que o Ministério Público disse que não houve absolutamente nada, e todos esses programas atingiram os seus objetivos. Vitor, o grande bálsamo, o grande resgate foram as urnas que revelaram o seu prestígio, o seu carisma e o seu espírito de trabalho. Isso é que fica, não é? Bem, estamos concluindo o programa Acontece de hoje,
E, Deus permitindo, amanhã estaremos aqui neste mesmo horário para mais uma edição do Acontece. Local TV, o seu canal, a sua cidade.